Bom, então, o tema sugerido para o encontro online de hoje é eritrograma e anemias. Bom, diagnosticar e classificar anemia serve para quê? Para o médico estabelecer o tratamento, tá? Então, a gente vai conceituar e aprender a classificar com base morfológica, com base fisiopatológica. Então, anemia é o quê? Não é uma doença, é um estado caracterizado pela diminuição da hemoglobina circulante de acordo com sexo, idade, altitude, para indivíduos normovolêmicos, com ou sem queda do número de eritrócitos. Então, o marcador é a hemoglobina. Você tem 3 maneiras de se tornar anêmico. Você produzindo pouco glóbulo, mesmo que você produza bem, se você destruir mais do que você produz, são as anemias hemolíticas. E o terceiro grupo, terceira grande causa, é a perda sanguínea. Bom, esses são os mecanismos fisiopatológicos. Eles levam a efeitos morfológicos. Então, a classificação morfológica é a classificação laboratorial. Ela é baseada em quê? A fisiopatológica, nos exames que avaliam a produção eritrocitária e a destruição. Nós vamos já falar deles, da contagem de reticulócito e da dosagem de bilirrubina. E a classificação morfológica é com base nos índices hemantimétricos criados por Weintraub nos anos 30. Os 3 grandes grupos são as anemias normocíticas não crônicas, microcíticas hipocrômicas e anemias macrocíticas. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu fiz um print dos escritos de Weintraub para a gente realmente entender o que significa esses índices, tá certo? Então, vamos lá. A classificação tradicional é normocítico com base no volume corpuscular médio, aqui para adultos em média de 80 a 100 fetolitros, e normocromia, cor, concentração. O índice da concentração é a CHCM. Então, as normocíticas normocrônicas seria aquela em que o VCM e a CHCM são dentro da referência normais. As microcíticas hipocrômicas, o VCM baixo, a CHCM diminuído. E a HCM muito diminuída. Nós vamos explicar isso aqui no contexto da eritropoese para que você possa entender a dança desses valores de volume, conteúdo de hemoglobina e concentração de hemoglobina. Lembrando que conteúdo, gente, é o soluto, é o peso. Concentração é a proporção do peso do soluto no continente, que é o volume, onde tem água dentro do eritrócito. Então, essa relação é que estabelece o quê? Os índices hemantimétricos. E o terceiro grupo é das anemias macrocíticas, que também são normocrônicas. Então, como entender os grupos fisiopatológicos? As causas. Bom, produção. O que eu preciso de uma eritropoese ótima? Uma medula sadia, fator de estimulação, que é a eritropoetina, os fatores de mitose, que são as vitaminas, principalmente ácido fólico, vitamina B12, e o fator de maturação, aminoácidos, hemoglobina. Para formar hemoglobina, eu preciso de ferro, também de piridoxina. Então, o fator de maturação são os fatores de hemoglobinização. E se você tem a medula sadia e todos esses fatores de estimulação, de proliferação, de maturação, você tem uma eritropoese múltipla. Faltou quaisquer deles, você tem o quê? Pode ter uma anemia de baixa produção. Bom, o que se deve ter? Uma destruição de 1% ao dia. Agora, se você destrói mais do que você produz, mesmo que você produza, se a destruição for maior, você tem o quê? Uma hemólise. Mas o que é normal? A hemácia ser destruída só 1% ao final dos seus 120 dias. E se você perde sangue, você tem uma anemia por hemorragia lenta. Então, essas são as causas. Resumindo, produção igual a destruição. Produção normal, destruição normal. É o indivíduo sadio. Produção aumentada, destruição aumentada na mesma proporção. Aí você tem uma condição chamada hemólise compensada. Ele destrói um pouco,
mas a produção compensa a destruição, e a hemoglobina sequer cai. Então, a gente diz, estado hemolítico compensado. Bom, e se a produção for diferente da destruição? Produz pouco e a destruição não está aumentada, mas a produção está diminuída. Você tem uma anemia de baixa produção. Se você tem uma produção normal ou até mesmo aumentada, se a destruição for excessiva, você tem anemia hemolítica. E se você tem produção normal e perde muito sangue, você tem anemia da perda de sangue. Essas são as causas principais de anemias. Como é que se avalia isso no laboratório? A produção é avaliada pela contagem reticulócito e você tem uma ideia mais qualitativa, sem quantitativa, na lâmina, vendo a policromasia, que equivale ao reticulócito mais imaturo. E a destruição, como é que você avalia? Através do quê? Do catabolismo eritrocitário alterado, o aumento da bilirrubina, o aumento da LDH e diminuição da aptoglobina. Bom, então vamos entender os grupos morfológicos com base na eritropoese. Então você tem o quê? A célula-tronco, a eritropoetina estimula, você tem uma CFU eritroide, ela se diferencia do proeritroblasto. A missão do proeritroblasto, gente, é fazer uma mitose e diferenciar em 2 eritroblastos basófilos. O eritroblasto basófilo faz 2 mitoses. A primeira, eram 2, viram 4. Na segunda mitose, eram 4, viram 8. Aí ele vai diferenciar no policromático. O policromático, ele faz uma mitose. Eram 8, viram 16. Essa é a racionalidade de você ter uma eritropoese no aspecto quantitativo. Agora, o que regula também a mitose celular e a diferenciação? Então, o eritroblasto ortocromático, ele é o que? A diferenciação do polo. Quando o eritroblasto ortocromático hemoglobinizar, no tempo dele, ele vai expulsar o núcleo e vai faltar mais ou menos 15% de hemoglobinização para ele se tornar uma hemácia madura. Então, o eritroblasto ortocromático, ele expulsa o núcleo, ele se transforma no reticulócito, o reticulócito passa 2 a 3 dias na medula e passa o último dia no sangue. No sangue, ele termina a hemoglobinização e vira um eritrócito maduro que vive por volta de 120 dias. Então, a cinética eritrocitária é isso aqui. O eritrócito vai viver 120 dias e vai ser destruído ao final como o esferócito. Agora, o que a gente tem que lembrar? Se falta B12 e ácido fólico, você vai ter omissão de mitoses nesse trajeto. A falta de B12 e folato prejudica a duplicação do DNA, mas não altera a tradução proteica. Por quê? Porque ele altera o timidilato, não o uridilato. Porque no RNA você tem uracila. Então, dessa forma, a hemoglobinização na anemia megaloblástica não é prejudicada. O que é prejudicado? A mitose. Então, você tem menos eritrócitos grandes, normalmente hemoglobinizados. E aí dá o quê? Uma anemia macrocítica não crônica. Aumenta o peso, aumenta o volume, e a concentração se mantém. Agora, vamos raciocinar a maturação. O que faz o eritroblasto ortocromático expulsar o núcleo e se transformar no reticulócito? É o nível de hemoglobinização. Agora vamos imaginar uma anemia onde a hemoglobinização está prejudicada. Vamos falar da clássica anemia ferroprima. Você tem pouco aporte de ferro, não interessa o motivo, mas você não tem o ferro. O que vai acontecer? O eritroblasto ortocromático vai estar mal hemoglobinizado e aí ele vai fazer o quê? Ele pode fazer mitoses adicionais. Essa mitose adicional torna o quê? Menor. E aí que gera o quê? A microcitose. Então, a tentativa é o quê? O glóbulo diminui o tamanho porque ele vai ficar um saco vazio. Mas se o grau de carência de ferro for muito grave, entra água na célula. E, ao final, a anemia ferropriva microcítica se torna hipocrômica. Então, vamos ver o que diz o Weintraub em relação aos índices que ele mesmo criou. Então, vamos falar da triagem do diagnóstico diferencial. Aqui é o livro do Weintraub. Esse livro aqui
eu coloquei em espanhol para facilitar a leitura, eu simplesmente printei para vocês lerem o que o dono da obra fala da classificação que ele criou em 1934. Bom, VCM, as formulações, hematócrito por 10 vezes 10 dividido por eritrócito em milhão. HCM, hemoglobina corpuscular média, é a hemoglobina vezes 10 dividido por eritrócito. A CHCM, hemoglobina vezes 100 dividido por hematócrito. Lembrando que, se for na automação, gente, o hematócrito é o quê? O VCM para a maioria dos contadores, vezes eritrócito dividido por 10. Tá certo? Então, a pergunta é, eu ainda preciso saber dessas fórmulas, em mais de 80 anos delas serem criadas? A verdade é, se você não tiver as 3 fórmulas, você não libera o hemograma completo. Aí você vai dizer, bom, o VCM, ele é automatizado, obviamente que é. Ninguém vai fazer VCM por cálculo. Você tem os contadores. Só que, se você não tiver a fórmula do VCM, o contador não libera o hematócrito, porque ele precisa do VCM medido, vezes o eritrócito contado, para dividir por 10 e estabelecer o hematócrito. E HCM e CHCM, até os dias atuais, qualquer máquina usa a mesma fórmula de medida. Então, em realidade, você só tem um hemograma completo se você tiver as 3 fórmulas. Certo? Bom, eu coloquei aqui, além da classificação de 1934, o marco na automação em 1956, quando o Coulter lança o princípio da impedância elétrica. O outro marco para automação é em 1985, quando o Tchikil, na Technicolor, lança a determinação pelo laser do volume e da densidade de hemoglobina em cada eritrócito. Então, a partir de 85, se pôde medir a saturação, ou seja, a concentração interna de hemoglobina nas hemácias. E é com base nisso aqui que a gente vai discutir esses índices. Então, o que é que o Introbi diz? Palavras dele. É preciso que se compreenda com claridade, com clareza, a diferença entre hemoglobina corpuscular média, HCM, e concentração hemoglobínica corpuscular média, CHCM. O primeiro, que é HCM, é o peso de hemoglobina no glóbulo. É o peso médio. E se expressa em picograma, que é micrograma. O segundo, que é a CHCM, indica, palavra-chave, concentração de hemoglobina. É como se você medisse a concentração interna de hemoglobina de cada eritrócito e tirasse a média. Essa média é a CHCM. E ele continua. A relação entre peso e volume que está contido no glóbulo é a concentração. E se expressa em percentagem. E ele continua. A distinção entre isso é importante. Então, o que a gente tem que raciocinar, gente? A maioria dos tipos de anemias, o aumento e a diminuição do volume eritrocitário é acompanhado pelo aumento e diminuição do peso. Ora, se o peso e o volume aumentam na mesma proporção, a concentração não muda. Se o peso e o volume diminuem na mesma proporção, a concentração também não muda. A concentração interna só vai mudar quando a hemoglobinização, ou seja, o peso de hemoglobina for menor do que o volume proporcional. Aí é que entra a água na célula, ela se torna hipocrômica e é a hora que você consegue ver hipocromia no esfregaço. Tá certo? Então, a maioria dos tipos de anemia, os aumentos ou reduções do tamanho médio dos glóbulos vermelhos se associam com aumentos e diminuições correspondentes do peso que contém os glóbulos. Essa relação recíproca entre essas cifras estabelece a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é a CHCM, que se mantém normal na grande maioria das anemias. Mas, entretanto, existe um subtipo onde a redução do peso é maior do que a redução do volume. Então, se tem menos soluto para aquele volume, entra água. E aí que a célula fica
hipocrômica, isso se indica por uma diminuição na CHCM, abaixo do normal. Tá certo? Aí ele continua. A CHCM é, em realidade, um índice muito mais valioso que a HCM, porque sempre que esta última não está alterada em proporção com o volume médio, a falta dessa correlação, quando há uma desarmonia entre o peso e o volume, aí você tem, por exemplo, se você perde líquido e água e não perde conteúdo, a célula fica hiperdensa, hipercorada. O contrário, se você coloca menos conteúdo em peso de hemoglobina, para um volume que não diminui tanto. O volume diminuiu, mas o peso diminuiu mais ainda. A célula fica em saturamento, água. Então, quem é que norteia a concentração? É a CHCM. O próprio autor diz isso desde que ele escreveu os índices de mantimentos em 1934. O que a gente não entende é a dúvida em relação a essas duas coisas, que são caracterizações físico-químicas. E ele continua. O significado de hipocromia e microcitose. O termo hipocrômico relaciona-se à concentração, tá certo? Então, a causa mais comum de anemia microcítica e hipocrômica é a deficiência de ferro ao seu final. E vamos ver a classificação original dele. Olha, gente, ele divide em macrocítica, normocítica, microcítica pura, simples, e depois a microcítica hipocrômica. Simplesmente se juntaram as duas, mas a gente tem que lembrar que no começo da carência de ferro, a HCM cai junto com o VCM, e a CHCM é normal e não há hipocromia. Se vocês notarem, quando é que aparece a hipocromia? Na última fase. Então, na fase da anemia microcítica, que eles chamam de simples, a concentração hemoglobínica corpuscular média é normal e começa a diminuir. Quando a hipocromia, que é mais tardia, é quando o VCM cai, mas a HCM cai mais do que ele. Aí você começa a insaturar a célula e entra água. Tá certo? O problema é que, com o advento da impedância, o cálculo da CHCM depende do hematócrito, que depende da contagem de hemácia e do VCM. O VCM da impedância, gente, na célula hipocrômica, ele é menor do que o real. Resultado, dá uma superestimação equivocada da CHCM. Por isso que se usa o quê? As matas devem esferotizar a hemácia e usar foco hidrodinâmico, porque se tem impedância simples, a CHCM na hipocromia é superestimada. Isso tudo gera a confusão em relação a interpretar esses índices e ver a lâmina. Tá certo? Então, olha aqui, a anemia ferropriva, no começo é normocítica, vai se tornando microcítica e ainda normocrômica. Quando ela é microcítica, a HCM já caiu. Só que se ela caiu em proporção ao VCM, a cor se mantém ainda, gente. É isso que vocês têm que entender. Agora, quando o conteúdo em peso cai mais do que o volume, aí ela se torna hipocrômica e tem que entrar água na célula. Tá certo? Obviamente, o diagnóstico diferencial das anemias microcíticas não é só por índice de mantimento. Obviamente, você tem que fazer o quê? Estabelecer o perfil do ferro. Tá? Eu estou falando de triagem. Diagnóstico diferencial contra as talassemias, você faz hemoglobina 2, às vezes você faz teste molecular confirmatório, etc. Tá bom? É só uma questão de triar, entender os índices e marcar a morfologia complementar. Esse é o propósito. A gente tem que entender que a classificação morfológica, gente, ela é dinâmica. Por quê? Porque, por exemplo, a anemia ferropriva, ela começa normocítica, ela se torna micro, com a queda da hemoglobina. A talassemia não, como é uma doença hereditária, a pessoa nasce e falece com problema genético. Então, a talassemia, ela é o quê? Microcítica clássica, a não ser aqueles talassêmicos
intermediários que o VCN ainda pode estar normal, mas ele tem, você consegue um diagnóstico, aí precisa de teste molecular, tá certo? Então, assim, a classificação morfológica ela é dinâmica. Uma mesma anemia, ela pode evoluir e aumentar seu VCN, ou evoluir e diminuir seu VCN, dependendo da gravidade do quadro. Tá certo? Então, na base de raciocínio de Weintraub, a HCM se torna redundante ao VCN. Qual é o índice mais importante da classificação nos dias atuais? Obviamente que é o VCN, gente. Porque ele é que norteia mais mitoses, menos mitose. Tá certo? Bom, aqui é a nossa leitura do que o Weintraub falou. Cabe mencionar que existe um grupo morfológico específico onde a redução do peso vai se tornando maior que a redução do seu volume correspondente. Quando, então, ocorre a entrada de água para ocupar esse volume, deixado pela desproporcionalmente menor hemoglobinização, o que indica a real diminuição na CHCM e a verdadeira hipocromia, caracterizada microscopicamente pelo aumento proporcional do halo claro central dos eritrócitos. Certo? E o Weintraub enfatiza, nesse contexto, a CHCM é um índice mais valioso que a HCM. Todos os três são importantes, gente. Nenhum índice vive sem outro. Você precisa entender os três. Tá? Mas cada um tem sua missão. Outro erro destacado é chamar as anemias macrocíticas de hipercrômica pela HCM. Se você vai para HCM, toda célula grande que tem peso aumentado, mais volume aquoso aumentado, a concentração é a mesma, ela é normocrômica. E o Weintraub sempre falou isso, que é errado chamar as anemias megaloblásticas de hipercrômica. Tá certo? O que acontece? A célula é grande, quando a gente olha no microscópio, uma célula muito grande, você não consegue a passagem de luz. Agora, põe o laser e faz a densitometria dela. Ela é normocorada. Tá certo? Então, para acabar com a discussão, está aqui um caso de uma anemia megaloblástica, tá? Uma anemia perniciosa. A gente vê aqui as hemácias grandes, com essa tez central um pouco mais clara. O peso de hemoglobina, a HCM, está aumentada, 41,2 picogramas. O volume proporcionalmente aumentado e a concentração 34%. Na hemoglobina, na CHCM calculada de dentro, que é oficial, e na CHCM do laser, que é essa máquina, ela densitometra e vê a densidade célula a célula. Então, você vê, volume aumentado, concentração normal, o peso está alto. Então, se o volume está alto e o peso está alto, a concentração não muda, gente, porque eles aumentaram na mesma proporção. Tá certo? Então, se eu for tomar HCM por base de cor, eu vou cometer o erro de dizer que a anemia megaloblástica é hipercrômica. E a anemia hipercrômica não é essa, é a esferocitose que a gente vai ver em seguida. Olha o que o Weintraub diz, isso aqui é o print do seu livro. Anemia perniciosa, VCM aumentado, CHCM normal. Aqui é o diagnóstico antigo. Você comprova o megaloblastoma na medula. Ninguém vai fazer mielograma para diagnosticar anemia megaloblástica no tempo de hoje, sem dose das vitaminas. Tá certo? Para acabar com a polêmica, olha aqui, uma dupla população eritrocitária. Um paciente que tomou sangue, fazia quimioterapia, ele tem uma anemia macrocítica, ele tem anemia e toma hidroxiuréia. Olha aqui, a população normocítica que tem o peso normal, tem cor normal. CH, gente, é conteúdo de hemoglobina. HC é hemoglobin concentration. Conteúdo é peso, concentração é peso no volume aquoso. Então, aqui você tem a população macrocítica que tem peso aumentado, ela é normocorada. Está aqui, se você quiser ver o citograma,
Essa população aqui é a cor está aqui, ó, de 28 a 41 gramas por decilitro. Ela é normocorada, grande. Ela está aqui. Ela é pesada. Essa daqui é de tamanho normal e é normocorada. Ela está aqui. O peso dela também é normal. Então, quem define a cor é a concentração, não é o peso. A esferocitose, olha, aqui são pacientes, isso aqui foi publicado na Blood, cara, em 1989, já tem bastante tempo, tá? Então, isso aqui, gente, já está declamado na literatura há muitos anos. O que a gente precisa é realmente entender a interpretação. Então, aqui, ó, paciente com esferocitose hereditária. Olha aqui, ó, o peso de hemoglobina não é perdido, o volume é perdido. Se o volume é perdido pela perda de líquido e desidratação, a célula aumenta a sua densidade. Está aqui, ó. A densidade da célula medida pelo scatter de laser, 24% em média de células verdadeiramente hipercoradas. E a CHCM aumenta. Tá certo? Então, isso aqui é o quê? Dado da literatura, mostrando que se o esferócito perde líquido, perde volume, desidrata, e não perde o conteúdo, a perda do volume foi maior do que a perda do conteúdo. Nesse caso, a célula fica hiperdensa. E você nota na lâmina o esferócito sem aquele halo central. Quem trabalha em morfologia vê isso comumente. E aqui o scatter da esferocitose, ó, as células verdadeiramente hiperdensas. Elas são... o peso dela é normal, o volume é diminuído e a cor dela é aumentada. Tá? Então, a máquina, nesse caso aqui, isso aqui foi feita, o diagnóstico diferencial, gente, o biologia molecular, esse caso, tem 33,8% de células hiperdensas, certo? Então, ó, o volume diminui um pouco, a saturação, a concentração aumentou, por quê? Porque o peso não mudou. E aqui, para fechar essa discussão, o trabalho do Dr. Paulo Silveira, do Inocente São Paulo, de 1999, ele trabalhando com o VCM reticulocitário e a HCM reticulocitário. O que é que ele mostrou? 14 pacientes com esferocitose, olha como o paciente da esferocitose, o reticulócito, já sai com perda de líquido nas primeiras passadas pelo baço, porque tem uma diferença significativa da esferocitose com indivíduos normais. Eles perdem o quê? Volume, mas olha como ele não perde peso de hemoglobina. Então, se o VCM diminui, a HCM não, a concentração, que é a CHCM, sobe. Certo? Então, essa relação peso por volume é que você precisa entender que é a CHCM. Tá certo? E os índices na automação. A impedância elétrica, gente, dependendo da viscosidade celular, se a célula é hipodensa, se ela é muito hipocrômica, a célula, quando vai passar na abertura da impedância, ela achata mais do que devia e ela dá o quê? Ela potencializa a microcitose. Resultado, por conta disso, o cálculo da CHCM da fórmula dá uma CHCM maior do que a verdadeira. Então, por conta disso tudo, muita gente diz, não, a CHCM não é hipocromia. Isso não é verdade. A cor da célula é a densidade que ela tem, é relação peso por volume. Agora, como todos os índices têm seu valor, qual é o índice que não é afetado, principalmente por diferentes tecnologias? É a HCM. Sabe por quê? Porque tem diferença da medida do volume de um contador de impedância com foco hidrodinâmico com esferotização. Sem foco hidrodinâmico e sem esferotização. Mas a HCM depende de quê? Depende de contar em massa e dosar a hemoglobina. Gente, independente da tecnologia, as contagens de massa nas diferentes máquinas são muito próximas. O VCM pode mudar por conta da impedância, do foco hidrodinâmico, da esferotização prévia ou não.
Mas a dosagem de hemoglobina de 2 máquinas bem aferidas, independente de qual modelo ela seja, e a contagem de eritrócito, mas não variam entre as máquinas. Então, nesse ponto de vista, a HCM é o mais preciso deles. E se você tem sangue velho, a hemácia incha, entra água, mas a HCM não muda. Aumenta o VCM e cai a CHCM. Então, na verdade, você tem que entender qual a missão de cada um deles. E se você usa contador, seu contador é por impedância elétrica ou é por princípio óptico? Ele tem foco hidrodinâmico, ele tem serotização prévia, dependendo do que seja a sua máquina, o valor do VCM pode mudar. Tá certo? Então, isso aqui é o que eu falei, ó. A célula pode achatar, ó. Se você tem uma célula, isso aqui é a impedância elétrica simples, ó, uma célula hipocrômica, ela achata mais do que devia. E o VCM fica subestimado e a CHCM calculada fica superestimada. Tá certo? Então, como que a gente deve interpretar os índices no contexto das anemias? Primeiro, olhe o VCM e olhe o RDW. Agora, por favor, gente, valide esses índices olhando o histograma. Se o teu histograma de RBC tiver 2 picos, o VCM está errado pelo cálculo e o RDW também. Porque ele devia ter 2 picos, seriam que calcular 2 VCMs. O que você tem que dizer, olha, libera o VCM, mas cite que aquele valor não tem valor numérico, porque aquele valor inventou uma terceira população lá em cima que nem existe. Tá certo? Então, aprenda a ver o histograma. Se o teu histograma tiver dupla população, coloque isso no laudo. Diga que tem uma população, por exemplo, microcítica, outra normocítica, e que o VCM que você vai liberar, ele tem pouco valor clínico e matemático. Assim que a gente faz na nossa rotina. Depois você olha a CHCM, e se você tiver contador que mede o HDW, que é a variação da cor, olha o HDW. Agora, o que faz mudar a CHCM? A maior quantidade de hemoglobina por volume, ou a menor, ou a policromasia. Então, o que cai a CHCM? A verdadeira hipocromia, mas também as anemias hemolíticas com alta quantidade de policromasia. A célula policromática, gente, trocando em mil, deu um reticulócito. O reticulócito ainda não tem 100% de hemoglobinização. Então, é natural que a quantidade de hemoglobina ali dentro seja menor do que a proporção aquosa que tem naquela célula. Então, dessa forma, na policromasia, CHCM também cai. E por que a HCM é o último índice a se avaliar ali? Porque ninguém consegue ver peso. Eu não consigo olhar para o hemácia e imaginar peso dentro do hemácia. Você não tem condição de raciocinar isso. Na lâmina, você pode ver a cor, com razoabilidade, experiências, e o volume. Claro, o volume a máquina já te deu pelo VCM e RDW. Tá certo? Agora, todo anêmico tem que ver lâmina para avaliar as alterações de forma, as inclusões, dentre as outras coisas. Tá certo? Então, aqui você tem os índices, os valores absolutos de eritrócito, hemoglobina e hematócrito, os índices hemantimétricos, o RDW para todos os aparelhos e o HDW, que é a variação da cor, para um aparelho específico que mede a densidade da célula. E você vai para a morfologia, complementar, principalmente para as alterações de cor, para você diferenciar. A CHCM está baixa, é por hipocromia verdadeira ou é por policromasia? E as alterações de forma. Por quê? Porque as máquinas não sabem ver forma de eritrócito. Agora, um detalhe. Você precisa saber ver o local da lâmina para olhar a morfologia. Eu coloquei aqui, gente, ó, aqui do lado esquerdo, você tem o local ideal. Ó. A gente vê a textura, o halo claro central de uma célula aqui, ó. Uma célula em lágrima, outra célula em lágrima, que chama dacriócito, mais uma aqui, mais outra lá. Ou seja, eu tenho um número importante de dacriócitos. Mas você nota que eles não são hipercorados. O mesmo paciente indo por fim da lâmina, olha como você mimetiza um esferócito que não existe e subestima o dacriócito, parece que é outro paciente.
é o mesmo paciente. Ninguém pode avaliar a morfologia eritrocitária ao final da lâmina. Essa região da lâmina serve para você contar plaqueta, multiplicando pelo fator de 20.000. Você pode usar o fator de 13.000 em outra região da lâmina. O de 20.000 dá certo é aqui. Agora, você jamais deve avaliar a morfologia eritrocitária na cauda da lâmina, porque você vai perder a textura, o tamanho e a cor, e principalmente a forma da célula, porque o vidro toca e ela sai esticada. Tá certo? E outro cuidado que você tem que ter é quando a alteração morfológica está tudo apontando para o mesmo lado. O que é isso aqui? São falsos drepanócitos. Tá certo? Então, cuidado com o artefato de lâmina também. Tá certo? Final de lâmina é complicado, não aconselho a você ver morfologia nessa região. Tá certo? Então, a visão atual dos índices, o VCM é automatizado, HCM continua da fórmula, existem marcas que têm HCM do laser, a CHCM oficial é da fórmula do Introbi, existe marcas que têm CHCM do laser, tá certo? RDW, HDW, CHDW apenas por automação, e você deve aprender a valorar os histogramas para VCM em todos os equipamentos, e tem máquinas que têm histogramas para densidade, tá certo? E tem máquinas que têm os citogramas, tá? Mas a lâmina, o que a máquina não sabe ver? Alteração de forma, alteração de cor, a diferença de policromazia para hipocromia, mesmo a máquina que mede a saturação de hemoglobina da célula, ela não diferencia a policromazia da hipocromia. Você tem que complementar em lâmina. As inclusões eritrocitárias, as displasias dos eritroblastos, as aglutinações, os rulões, etc. Todo anêmico merece revisão de lâmina. Isso aqui é um resumo do que eu falei, de todos os índices pelos diferentes aparelhos, tá? Aqui a explicação resumida do que já foi falado. E entrando nos grupos de anemias. As micro-hipo. Nós já explicamos que o eritroblasto, por não ter hemoglobina suficiente, ele acha que ainda é imaturo, faz mitoses adicionais e fica menor. Tá certo? Agora, por que algumas anemias o RDW sobe e outras não? Se você tem competição por ferro, gente, a competição, o clone de eritroblasto que consegue captar mais ferro não fica tão pequeno quanto o outro clone de eritroblasto que não pega nada. Então, eu vou ter o quê? Uma microcitose heterogênea. Isso é comum na anemia carencial do ferro. Agora, por exemplo, numa talassemia menor, não há competição por ferro. Existe um erro genético herdado dos pais. Então, na talassemia, a anisocitose, nas menores, que fique claro, é muito menos pronunciada do que numa anemia carencial que tem competição por ferro. Tá certo? Então, olha, falando aqui da anemia microcítica hipocrômico carencial, no início, a contagem de eritrócito é normal, a hemoglobina cai, o hematócrito cai, proporcionalmente vai caindo o quê? A contagem de eritrócito. Mas nota que a queda da concentração de hemoglobina é maior do que a queda do hematócrito. Por quê? Porque nas fases finais, o peso de hemoglobina cai mais do que o volume correspondente. Por isso que tem, nessa fase, a hipocromia verdadeira. Então, no começo, o VCM diminui, a CHCM é normal, a HCM cai em proporção ao VCM. Agora, a partir do momento que o VCM cai e a HCM cai mais do que ele, aí a CHCM cai. Tá certo? Agora, o que cai primeiro é a HCM ou CHCM? Óbvio que é a HCM, gente. Agora, nem por isso caracteriza a cor. Peso não caracteriza a cor. Simples assim. Então, aqui, por exemplo, olha, os diferentes tipos de anemias microcíticas. Por exemplo, aqui eu tenho dois casos. Vamos aqui. Aqui é o caso A, indivíduo sadio, tá certo? Adulto feminino. Aqui um caso B, provavelmente, ó, tem uma microcitose com hipocromia RDW alto.
tem que fazer o perfil do ferro para confirmar se é anemia carencial. O caso C, a mesma coisa, só que aqui o RDW não subiu. Você caracteriza o perfil do ferro, isso aqui pode ser uma anemia de doença crônica. A hemoglobina não cai tanto e o VCM, o RDW não altera tanto, mas o VCM caiu para o que ele era. Então, a anemia da doença crônica, ela é de norma, quando ela arrasta muito, ela se torna micro. Mas é aquela história, é uma classificação dinâmica. O caso D e o caso E. Vocês veem que o indivíduo, caso D, a hemoglobina pouco caiu para uma mulher e o VCM despencou. E o RDW subiu muito pouco. Isso aqui, gente, é mais perfil para talassemia. Nesse caso, sugere-se as dosagens de hemoglobina 2 junto com o perfil do ferro, para você confirmar ser uma talassemia. E o caso deve ser uma anemia ferropriva. Por quê? Porque para um VCM estar tão baixo, a hemoglobina caiu muito mais do que a de um talassêmico. Então, isso aqui é mais caro de uma ferropriva mais grave. Obviamente, perfil do ferro para diagnóstico diferencial. Então, aqui, gente, você tem a sequência, você tem o VCM baixo, a HCM baixa, se a HCM normal, a diminuída, dependendo da gravidade, você faz a dosagem do ferro sérico, certo? O ferro sérico, dando normal ou aumentado, você exclui a possibilidade de ferropriva. Ele sendo diminuído, você faz a ferritina. Ela dando baixa, você tem um clássico quadro de anemia carencial. Tá certo? Mas como a proposta aqui não é a gente discutir esses exames diferenciais, né, que é uma outra aula, tá certo? A gente está usando o quê? Os índices para você raciocinar o diagnóstico diferencial. Aqui, o ferro sérico normal, a hemoglobina 2 aumentada, ou precipitado de hemoglobina H, você teria, no caso A2 alta, uma beta-talassemia. Os precipitados de hemoglobina H ocorrem o quê? Porque as cadeias beta-4 se pareiam e formam aquelas bolas de gol. Você tem a talassemia, porque as talassemias são microcíticas, só o perfil do ferro não é alterado. Tá certo? Então, aqui, ó, o caso de esferocitose, nós falamos dos esferócitos. O paciente tem uma anemia moderada, 9,7, uma mulher, aliás, uma garota de 14 anos, o VCM caiu, a HCM não. Se o VCM cai por perda lipídica e o conteúdo não cai, a cor da célula aumenta, porque ela fica hipersaturada, certo? CHCM alta. As normocíticas normoclônicas, há uma queda harmônica da contagem de eritrócito, hemoglobina e hematócrito, tá certo? Aí você tem as hemolíticas e a perda de sangue. A diferença é que na hemolítica, gente, o reticulócito aumenta e a bilirrubina indireta sobe na perda de sangue aguda. O reticulócito pode aumentar, porque ele está respondendo a um sangramento grave, a não ser que ele tenha carência associada. Mas a bilirrubina indireta não sobe. Tá certo? Pode ser por deficiência de eritropoetina, ou pode ser anemia por ocupação medular, por leucemia, por linfoma, etc. Tá? Bom, aqui a morfologia é essencial para você ver o quê? A relação forma-implicação clínica. A proposta do curso é falar da importância, tá? A gente, para discutir um por um, gente, não dá para fazer isso em uma hora. Então, cada tipo de poiquilócito tem a sua correlação clínico-laboratorial específica. Os esferócitos estão associados a determinados tipos de anemias hemolíticas, os drepanócitos, os dacriócitos, a mielofibrose, etc. Tá? Então, o que é importante? Que você deva complementar o que a máquina viu pela lâmina para você conseguir observar essas alterações de forma específica. Tá certo? Que cada uma delas, então, juntando a automação com a morfologia complementar, você tem um poderoso recurso junto com a contagem reticulócita, principalmente se ela for automatizada. Você tem um poderoso recurso para raciocinar quais são os exames subsequentes para fazer o diagnóstico diferencial das anemias.
Se você tem tudo baixo, leucócito diminuído, hemoglobina diminuída, plaqueta diminuída, pode ser aplasia, pode ser mielodisplasias. Se tiver baixo no sangue, pode ser uma leucemia aguda, certo? Se você tiver neutrófilo displásico, você pode ter uma mielodisplasia associada. Se você tem linfócito anômalo, pode ser uma neoplasia linfoproliferativa. Então, muito embora a gente esteja falando de eritrograma, não se faz eritrograma isolado. Você olha hemograma como um todo. Tá certo? Bom, e o screening para as anemias normocíticas normocrônicas? Você faz a contagem reticulócito. Os índices estão estáveis, normais. Reticulócito normal diminuído pode ser doença crônica, endocrinopatia. Tá certo? O reticulócito diminuído, mas a medula alterada, pode ser uma medula gordurosa, aplasia. Pode ser uma infiltração por uma metástase de ordem não hematológica. Pode ser uma fibrose que é confirmada pela biópsia. Pode ter hemoparasita. Ela pode ser displásica. Então, toda vez que você tem uma anemia normal macro e o reticulócito é baixo, tem que ter cuidado. Algumas delas requerem mielograma. Bom, se o reticulócito está alto, é que a medula está respondendo. Bilirrubina indireta normal, provável perda aguda de sangue. Bilirrubina indireta aumentada, provável estado hemolítico. Tá certo? Aqui são os casos onde a morfologia complementa os exames complementares para diagnóstico diferencial dessas crises hemolíticas. Tá? Para cada uma delas tem uma célula específica. E, por fim, as anemias macrocíticas. Megaloblásticas, você tem megaloblástica na medula. Pode ser por falta de B12 sulfórico, mas pode ser secundária a drogas. Por exemplo, quem é HIV positivo vai tomar medicação que vai fazer o quê? Uma megaloblastose na medula. Algumas drogas antifolato, anti-B12, quimioterapia pode mimetizar megaloblastos e megaloblastões. Tá certo? E as não megaloblastas são as aplasias, as mielodisplasias, alcoolismo, hipotiroidismo, hepatopatia. E as anemias macrocíticas podem ser por excesso de reticulócito. Se você tem uma anemia hemolítica, onde a produção de reticulócito é tão grande que faz o BCM passar de 100, você tem o quê? Uma anemia macrocítica por reticulocitose. Essa... Bom, então, para terminar, aqui, casos clínicos, onde a gente tem um VCM aumentado, uma HCM aumentada. Se esse aumentou e a HCM aumentou, a cor não muda. A CHCM normal. Um RDW alto. A lâmina foram vistos macrovalócitos, células grandes, arredondadas e fragmentos. O que pode fazer isso aqui, gente? Macrovalócito pode estar em anemia megaloblástica, pode estar em quimioterapia e em mielodisplasia. Tá certo? O que se vai fazer? Olha, a quimioterapia é um dado clínico. Olha, o prontuário do paciente, ele faz QT, tudo bem. Mas ele não faz QT. Vai fazer o quê? As dosagens das vitaminas. Olha, ele não tem alteração sérica de ácido fólico B12, então é mandatório fazer o mielograma para você pensar em mielodisplasia. Mas a ponta do iceberg veio daqui, ó. Tá certo? Aqui no caso, ó, você viu células em alvo e não viu os macrovalócitos. A hepatopatia, ela tem muita célula em alvo e os macrócitos não são tão gigantes. Os macrovalócitos, eles ficam ovalados por eles serem tão grandes que quando eles circulam no baço, ele é achatado. Tá certo? E faz com que ele fique muito grande e ovalado. Tá? E o caso D aqui, você tem o quê? Excesso de macrócito policromático e esferócito. Isso aqui provavelmente é uma anemia hemolítica autoimune. O macrócito policromático, a célula dá resposta à anemia. E o esferócito é o quê? A célula que causou a anemia. Por quê? Porque o sistema imune destrói, ele vira uma esfera, e aí a medula aumenta a produção e joga o macrócito policromático. Então você tem células grandes insaturadas, policromáticas, e células pequenas hipersaturadas. Nesse caso aqui,
a CHCI pode até estar no meio, porque ele tem a célula policromática, que é insaturada de hemoglobina, e tem o esferócito, que é supersaturado, e ela pode dar no meio. Por isso que sempre tem que se ver lâmina, tá certo? E aqui o screening para as anemias macrocíticas. Reticulócito, normal ou baixo com anemia macrocítica. A medula óssea, se for megaloblástica, fecha diagnóstico de anemia megaloblástica. Isso aqui, gente, é o screening proposto por Daisy Lewis. Só que, claro, isso aqui é fantástico. Só que hoje ninguém vai avaliar a medula para pensar em anemia megaloblástica. Primeiro você faz as dosagens séricas, tá? Agora, se a dosagem sérica não der alteração, aí tem que colher mieloma, certo? Bom, aqui eu vou passar rapidamente. Eu queria saber qual o tempo que a gente tem aqui. Nós estamos chegando aos 50 minutos, é isso, não é? Sim, isso. Já estamos chegando aos 50 minutos. Por enquanto, nós só tivemos uma pergunta. Tá. Mas se eu quiser dar continuidade, falar Eu vou sobre continuar alguma... rapidamente. Aqui, gente, é só para você valorizar a lâmina. Olha, esse paciente é um paciente que ele tem anemia falciforme diagnosticado por eletroforese. A gente vê aqui um monte de célula em alvo, a gente vê as células em foice, não tão bem caracterizadas, mas o paciente que trata, gente, o que se espera dele? Por exemplo, a hidroxiureia faz com que a célula aumente a produção de hemoglobina fetal e o afoiçamento da hemácia diminua. Então, não espere ver. Isso aqui não é um caso diagnóstico, é um caso para ser tratado. Agora, o que está acontecendo com ele? A gente está vendo um monte desses precipitados aqui na borda da célula. Ó. Isso aqui são os corpos de Pappenheim. Isso mata nenhuma vez, gente. Então, o que está acontecendo com esse paciente? Ele é um falcêmico tratado, mas ele está desenvolvendo excesso de ferro, ele tem que tomar quelante. É isso que está dizendo a lâmina aqui. Está cheio de eritroblasto, ele é falcêmico, ele está em crise hemolítica, com eritroblastose, por anemia falciforme, e ele está com excesso de ferro. É um paciente que faz acompanhamento. Então, a avaliação dele não é boa, realmente. O mesmo caso, ó. Aqui eu tenho os corpos de Pappenheim. Então, lembre que, olha, isso aqui é um corpo de Joly, gente. Mas esse é Pappenheim. Não pensem que tudo que é inclusão é corpo de Joly. Esse é Joly. Joly é precipitado de quê? De DNA. Pappenheim é ferro. O contexto clínico é completamente diferente, tá certo? Esse outro paciente, eu tenho uma população macrocítica com um pico e uma normocítica. Isso é dupla população. Esse paciente, gente, ele tem LLC e começou a fazer químio. Isso aqui é a população normal dele antes da QT. Isso aqui é pós-QT. Esse VCM dele está errado. Esse RDW também, por quê? Porque ele pegou, olha, ele tem duas populações, ele devia ter um VCM aqui e outro aqui. O VCM da máquina, gente, é um cálculo matemático por média aritmética simples. Média aritmética simples só tem valor em curva gaussiana. Curva gaussiana é unimodal, essa curva aqui é bimodal, ou seja, esse VCM está errado, o RDW está errado. Então, antes de olhar a lâmina, olha o histograma. Tá certo? Aqui, ó, local certo, cheio de dacriócito, e o local errado, sem nenhum dacriócito. Esse aqui, a lâmina. Olha o que mostra aqui, ó. Você está vendo o histograma? Não tem essa populaçãozinha aqui, gente? Isso aqui, ó, são esses fragmentos, os esquizócitos. Olha como o esquizócito é tão pequeno que entrou no histograma da plaqueta. Essa contagem de plaqueta ficou superestimada pelo fragmento eritrocitário. Quem está dizendo isso? O histograma. Então, a gente tem que criar o hábito de olhar o histograma antes de ver a lâmina. E aqui, um caso onde a gente tem os macrovalócitos e os esquizócitos. Por que a anemia megaloblástica dá esquizócito, gente? Porque tem deseritropoese. Muita célula é abortada dentro da medula e fragmenta, e às vezes ela sai de pedaços. Então, existe microcitose e microcitose não.
Mas a anemia megaloblástica tem micrócitos. Quais são os micrócitos da anemia megaloblástica? Os esquizócitos, porque tem deseritropoese intramedular, certo? E aqui você tem o quê? Ó? Um DCM aumentado, a HCM aumentada, mas a cor da célula é normal, gente, cor CHC, tá certo? Então, aqui a gente encerra. Aqui é um livro que eu printei para vocês, o intro é original, eu botei o em espanhol para facilitar a leitura, e a Bíblia Prática de Hematologia, que é o Daisy Lewis. Tá? E aqui são nossos livros que também nós utilizamos para a aula abordada, tá certo? Agradeço a paciência e fico aberto aos questionamentos. Um abraço e estamos por aqui. Eu saio da tela? Como é que funciona agora? Isso, doutor Raimundo, o senhor vai clicar para para descompartilhar a tela, para parar o compartilhamento. Tá, Isso, pronto. exatamente. Doutor Raimundo, agradecemos imensamente, mais uma vez, né, a parceria. Nós tivemos 3 perguntas, tá bom? Eu vou ler agora para o senhor poder responder. A primeira pergunta foi de um participante anônimo. Você pode explicar novamente sobre a questão da policromasia? Quando é comum esse achado? A policromasia, o que caracteriza é a alteração da cor da célula. Policromático, ele não é orto, o orto é o alaranjado. O policromático é aquele azul acinzentado. Por que ele fica com essa cor? Porque, assim, a célula policromática, em realidade, é uma célula que não tem RNA mensageiro. O RNA se deixa tinturar pelo azul. Então, a célula tem um pouco de característica, ela devia ser laranja, ela fica azul acinzentada porque ela ainda tem RNA, é uma célula jovem. Que célula é essa? No hemograma, a gente diz policromasia. Mas se você for corar o azul de Cressil, aquela célula, na verdade, é um reticulócito. Mas como a gente não cora azul de Cressil em hemograma, não se chama reticulócito. Se chama célula policromática. É uma célula jovem que não está totalmente hemoglobinizada, que tem ainda RNA mensageiro e fica com essa tonalidade acinzentada. Sim. A segunda pergunta também foi de um participante anônimo. Posso descartar fatores artefatuais como hemodiluição quando temos uma hemoglobina baixa com RDW elevado? Considerando... Repete aí que entrou aqui alguém no vídeo e eu perdi a pergunta. Pode repetir. Posso descartar fatores artefatuais como hemodiluição quando temos uma hemoglobina baixa com RDW elevado, considerando possível anemia por deficiência de ferro quando o RDW estiver entre 15 e 21, principalmente? Olha, assim, o RDW alto diz que tem alteração maturativa medular, isso é um fato. Uma das coisas que causa isso é a anemia ferropriva. Eu não posso me basear unicamente em um índice para fazer diagnóstico. A hemodiluição, por exemplo, eu posso ter um paciente com anemia ferropriva que está tomando soro. Eu não sei, você tem que associar com um dado clínico dele. O que é anemia ferropriva? Está tomando soro. Faz hemodiluição, vai ter esse quadro. O que você tem que trabalhar é com um dado clínico essencial e descartar erro pré-analítico. Tá certo? Então, o paciente que tem, por exemplo, está fazendo diurese aumentada, ele pode não concentrar. O paciente que está fazendo soro intravenoso, ele pode não diminuir. E tem pessoas que têm anemia carencial e estão no hospital tomando soro. Então, assim, isoladamente, o RDW alto diz que eu tenho um problema de maturação eritrocitária. Isso é um fato. Travou. Oi. Voltou. Eu respondi aqui que quem tem RDW alto, sim.
ele tem alteração na maturação. Agora, você tem que olhar os outros índices hemodibéticos, que pode ter RDW alto com um VCM alto e ser uma anemia megaloblástica. A hemodiluição, quem descarta a hemodiluição, muitas vezes é o dado clínico, tá certo? A condição clínica do paciente, se ele estiver fazendo uso de soro, ele pode ter uma anemia hemodiluído. Temos uma pergunta aqui, da assessoria científica do SEIB de Campinas. No caso de dupla população de RBC após quimioterapia, qual a melhor conduta para a liberação do laudo? Então, é assim, você libera os valores, porque eu não tenho como pegar uma regrinha e olhar lá e abaixar aqui o VCM para dizer, olha, esse VCM está em torno de 90, ou está em torno de 120. Isso é impossível. Mas você olhando, você vai dizer, olha, qualitativamente, eu estou vendo que um pico é normocítico e o outro é macrocítico. Libera o VCM que a máquina botou, porque a gente não tem como recalcular isso. Os softwares não são programados para dupla população. Então, por exemplo, hoje o software da Siemens, se tem dupla população, ele bota lá, dupla população, ele já bota no alarme. Então, nesses casos, o que é mais prudente? Libere o VCM que a máquina colocou, deixe o RDW que ela colocou e bote numa nota, observação. Presença de dupla população eritrocitária. Uma normocítica, por exemplo, a normocítica é majoritária em relação à macrocítica. Você pode estipular sempre quantitativamente, uma população majoritária normocítica, uma minoritária macrocítica. VCM e RDW sem valor clínico e estatístico. Então, você diz, olha, eu tenho uma população que está aqui, acontece muito também, por exemplo, o paciente faz quimio há muito tempo, e ele está indo ruim do tratamento quimioterápico por uma neoplasia qualquer. Ele toma hemocomponente. O sangue que ele tomou é normocítico. A célula da produção dele pós-QT é macrocítico. Então, ele vai ter uma macrocitose, que é a população dele, e a normocitose, que é da hemácia que ele recebeu em transfusão. Nesse caso, você coloca a observação. Uma população normocítica, tipo assim, 70%, em torno de 30%, macrocítica. Então, você escreve qualitativamente. E se também diz, olha, o VCM está livre, mas não acredite muito nele. Acredite que tem uma população que é norma, outra é macro. A gente libera dessa forma. Coloca os valores numéricos, mas chama atenção para o clínico, quando ele lê, ele saber que aquele valor ali, por exemplo, pega o RDW de 38. Olha, isso não existe. São duas populações ali. Aí ele pega a base da curva, então ele teria que ter dois VCMs para você caracterizar as duas populações, mas infelizmente você não tem como medir na régua e colocar isso num valor quantitativo no laudo. Simplesmente descreva que tem dupla população e que aqueles números calculados não traduzem uma curva de Gauss, enfim. Sim, temos mais uma pergunta. Professor, pode explicar sobre o ferro em excesso nos pacientes falcêmicos? É porque, assim, o falcêmico, que é grave, por exemplo, o aporte do Bantu, ele é perverso, porque é aquele falcêmico que tem muita crise, isso é genética, dependendo da tribo africana que veio para o Brasil. Bom, mas ele tem uma anemia falciforme de evolução ruim. O que vai acontecer? Ele vai precisar tomar hemotransfusão. O nosso organismo não sabe jogar ferro fora. Então, o ferro que ele recebe da transfusão, o organismo não tem para onde jogar fora. Nós não sabemos jogar ferro fora. A regulação do ferro é pela absorção. Então, o ferro que ele recebe da transfusão acumula. Então, todo falcêmico tem que tomar quelante. Senão, ele vai desenvolver o quadro que eu mostrei lá na lâmina, que é o excesso de ferro. Temos aqui mais uma pergunta do Diogo Wallace de Souza. Professor Tony, agradeço a oportunidade de ouvi-lo mais uma vez. O que, na sua opinião, pode ser feito para que a verdade sobre os índices seja mais difundida, visto que tais índices são erroneamente interpretados ainda hoje? Forte abraço, Diogo.
Olha, Diogo, as pessoas têm que ler as referências corretas. Quem criou os índices e quem interpreta isso, realmente eu não consigo entender essa distorção do que foi dito durante toda a época. O que levou a isso? A impedância elétrica, ela criou uma CHCM sempre superestimada nas anemias micro e hipo. Como a HCM cai e o indivíduo caiu a HCM, a HCM então é a cor. Não, ela não é a cor. Ela é o peso. A cor cai lá ao final, só quando a célula superidrata. A questão é o quê? A Controlari está colocando a oportunidade de se discutir cientificamente isso. Desde que o Tiquio lançou o scatter laser, se comprovou que os esferócitos são hiperdensos, que as células da anemia megaloblástica são normodensas, que a célula da anemia ferropriva, nessa fase, é realmente hipodensa. E ela é hiperidratada. Então, o que precisa? As pessoas precisam ler boa literatura. Eu acho que é o único jeito que eu vejo de colocar essa discussão, não ouvir isolado. Você tem que ver onde está escrito. E a prova. Assim, você olha o escape, aquilo ali foi validado por densitometria, por gradiente de difusão, e o que me causa estranheza é que isso aí, gente, é desde os anos 80, 1989, já se definiu isso. O escape de laser de 85 para cá já faz muito tempo, tá certo? Então, assim, procure boas referências, é o que eu posso dizer. Nós temos mais uma pergunta, também de um participante anônimo. Algum fator pré-analítico pode afetar o RDW? Olha, o RDW é um índice que, como ele é variação de tamanho, eu não tenho, por exemplo, quando você calibra uma máquina, você não tem condição de calibrar um RDW. É só a pessoa da empresa pode mudar aonde, que área ele vai pegar para medir a amplitude dos glóbulos. Tá certo? O que poderia, mas assim, a hiperidratação vai fazer com que as células aumentem seu volume. Como a RDW é inversamente proporcional, o cálculo dele, o desvio padrão, para medir qual é a sua invariação, você precisa do desvio padrão dividido pela média, talvez a célula hiperidratando, todas elas fiquem proporcionalmente maior, o RDW cai um pouco. Sangue velho hiperidrata. Se você tiver algum fator pré-analítico que cause fragmentação de eritrócito, mas assim, na prática clínica, eu acho que muito pouco, viu? Muito pouco. Nós temos somente mais uma pergunta, é a última pergunta, da doutora Tânia Maria da Silva. Quando tem dupla população, necessito rever a lâmina? Olha, assim, precisa, porque uma dupla população está falando só do tamanho. Você pode ter uma população macrocítica policromática. Você pode ter uma população macrocítica com macroovalócito. Você pode ter uma população macrocítica com célula em alvo. Eu acho que precisa. Porque a dupla população só está fazendo menção aos tamanhos e a variação entre eles. Mas não está valorando nem a cor, nem a forma. Então, às vezes, a pessoa tem dupla população e tem fragmento esquizócito. Vai estar associada a uma anemia microangiopática, por exemplo. Enfim, eu acho que deve. Bom, finalizamos as perguntas. Mais uma vez, doutor Raimundo, agradecemos, né, a parceria, a apresentação. Sabemos que esse tema é um tema bem, bem amplo, né? Mas acredito que tenha dado, tenha elucidado bastante coisa, né, aos participantes. A todos eu informo que a gravação desse treinamento ela vai ser disponibilizada
também por e-mail, né, junto com o certificado, mas ela também vai ficar disponível no site da Controlab, assim que estiver pronta, vamos disponibilizá-la também. E é isso, agradecemos a todos que participaram, né, que nos ouviram, e teremos uma próxima. A doutora Vânia Rabaioli está levantando a mão. Gostaria de falar alguma coisa? Pode escrever no chat. Se quiser também pode mandar por e-mail as dúvidas. Caso posteriormente os participantes tenham mais dúvidas, né, tenham algumas outras dúvidas, podem mandar para a gente por e-mail, para o e-mail da Controlab, né? Então é isso, Bom, então, gente. eu agradeço o convite da Controlab e fico à disposição. Eles têm o meu e-mail, quem quiser discutir alguma coisa a parte aí da reunião, eu autorizo a Controlab a dar meus contatos, tá bom? Agradeço a Perfeito. todos. Até a próxima. Até a próxima.